Bom dia, bom dia, bom dia. Bora para mais uma live. Bora para mais uma live. Uou. Hoje vamos falar sobre Eclesiastes 3. Hoje é dia de Eclesiastes 3, então já vai conectando aí. Já vai se conectando, hoje é dia de Eclesiastes 3. Estamos no nosso projeto de 12 dias. 12 dias. E hoje é o terceiro dia. Terceiro de 12. Seja bem-vinda, Jaqueline, seja bem-vinda. Hoje é o terceiro dia dos 12 dias. Como de costume, só esperar um pouco a música passar enquanto o pessoal vai conectando e a gente vai se preparando. Boa tarde. Se puder, arruma um caderno, uma caneta. Seja bem-vinda, Lu. Sejam bem-vindos. Hoje é um dos capítulos mais conhecidos, que é Eclesiastes 3. Hoje é um capítulo bem conhecido. Vamos lá. Enquanto o pessoal vai conectando, tá aproveitando para te perguntar: e aí? Você já definiu sua visão de futuro? Você já escreveu qual é a sua visão de futuro? Estou com sono. Vou pegar um novo livro aqui. Estou terminando de ler esse. Né? Que eu estou lendo devagar. É que na verdade compartilhar com vocês. A minha mentora pediu para mim criar uma técnica usando a programação neurolinguística junto com a hipnoterapia, mais o poder da presença, mais gatilhos não verbais. Ela pediu para mim criar uma técnica para ajudar alunos que vão fazer o vestibular para reduzir a ansiedade e reduzir o estresse. E aí eu estou terminando de ler esse livro que eu já compartilhei várias vezes e vou relê-lo novamente e vou começar a ler esse daqui, ó. Para ter uma vida saudável, pilares para uma vida saudável, do Dr. Mohamed Barat. Então, aproveitando, para você que está aqui, é muito importante que você comece a ler livros, tá? É muito importante que você tenha livros não apenas para lê-los, mas para estudá-los. Não se trata de ler o livro, se trata de estudar o livro, tá? Peraí que eu vou pegar outro aqui, ó. Ó, daqui eu já li, muito legal, muito bom mesmo. Desbloqueie o poder da sua mente. Do Michael Arruda. O Michael Arruda é esse rapaz aqui, ó. Ele é o presidente da Omni no Brasil. Só enquanto a música vai passando aí, eu só vou falando com vocês. Então é muito importante você definir um livro para você ler, para você estudar, para que você possa ter um desenvolvimento, para que você possa crescer. Ok? Mais alguns segundinhos e a gente começa a nossa live de hoje. E aí, como é que tem sido
essas lives para vocês, esses 2 dias. Hoje eu tô meio com sono, sei lá o que. Simbora pra live, muito bem, muito bem. Hoje é Eclesiastes capítulo 3, que diz o seguinte: para tudo há uma conexão certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo. Bacana, eu não... Muito bom, Jaqueline. Muito bom porque livros, eles contêm dicas e caminhos que a gente não é a experiência de vida de outras pessoas. Então, o livro, ele faz com que a gente não erre o que as outras pessoas estão errando. Vou te dar um exemplo aqui. Nesse livro, a doutora Amy Cuddy, ela é uma PhD, ela é uma psicóloga, ela é uma professora de Harvard, e ela fala sobre a síndrome do impostor. E a síndrome do impostor é uma das coisas que mais roubam as pessoas hoje em dia. O que é a síndrome do impostor? É quando nós estamos num lugar, por exemplo, num restaurante chique, e a gente se sente mal porque para nossa mente a gente não pertence àquele lugar. Então a gente fica se sabotando, dizendo assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? O pessoal vai descobrir que eu sou meio que um impostor, eu não mereço viver isso. E ela explica muito sobre essa síndrome, como você lidar com ela, como você alterar isso. E quando a gente tem essa síndrome, a nossa crença de merecimento ela é baixa. Então eu começo a ter uma insegurança, eu começo a ter a minha autoestima começa a ficar baixa, porque eu julgo a minha autoestima pelo ambiente. E aí aquele ambiente parece que é melhor do que eu. E aí eu fico me sentindo como se não tivesse valor naquele ambiente, sendo que está errado. Todo ambiente foi feito de sucesso para que eu venha estar nele, porque eu faço parte dele, tá? Vamos lá. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Antes eu somente li e demorou para ler, porque eu gosto de entender o que estou lendo, mas eu acho... Então, antes eu só lia, hoje eu não só leio, eu leio, eu estudo e eu aplico. Porque o grande problema das pessoas não é só ler. O problema das pessoas é que elas pegam um livro, por enquanto a gente vai trocando essa ideia aqui, eu já entro na live de hoje. O pessoal vai lendo o livro e só lê. E só ler não vai mudar nada, é só mais conhecimento, é só mais contexto, é só mais conteúdo. Óbvio que vai melhorar a sua linguagem. Seja bem-vindo, Carlos, vai melhorar muita coisa. Mas livro não é para você ler, livro é para você estudar, pegar a essência dele e aplicar, entendeu? Livro não é para você só ler, é para você pegar a essência dele, o que ele tem de bom e trazer para a parte prática. Trazer para a parte prática, para que você possa ter resultados. Porque senão não adianta nada, entendeu? É só mais uma história que você está lendo, ok? É igual esse daqui que eu estava falando. Esse livro ele vai falar muito sobre alimentação. Então, eu vou ler, vou ver sobre o que é, e aí eu vou pegar e vou aplicar. Porque o segredo é ter resultado. E aí a pessoa lê um monte de livro e não tem resultado nenhum. Por que não tem resultado nenhum? Porque não aplica. E a grande diferença de quem tem resultado e quem não tem é a aplicação. Simbora para a live de hoje. Terceira vez que eu falo isso. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Se você nasceu nessa geração, se você vive nessa época, é porque o seu propósito é para esse momento. Vou repetir. Se você nasceu nessa geração, se você nasceu e você está vivo agora, é porque o seu propósito é para esta geração. Vou te dar um exemplo. José, ele nasceu na época certa, no momento certo, com as ferramentas certas, com as ferramentas adequadas para trazer o livramento para aquele momento. Martin Luther King,
ele tem o seu discurso, que é I have a dream, que é lá, eu tenho um sonho. Ele nasceu no tempo certo, com as ferramentas certas, com as coisas certas para ele desenvolver o seu propósito naquele momento. E se você nasceu agora, as ferramentas que você tem, elas são as ferramentas certas para você iniciar o seu projeto. Ele está falando, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Se você nasceu agora, é porque o seu propósito é para agora. Lembra que eu falei ontem? O passado não existe mais. O presente, o futuro não existe. O que existe é o agora. Então, o que você está fazendo para manifestar o seu propósito? O que você está fazendo para manifestar o seu chamado? O que você está fazendo para manifestar aquilo que está dentro do seu coração? Sendo que Salomão está dizendo assim, existe um tempo certo para tudo. Se você nasceu nessa época, é porque você é certo para esse momento. Existem pessoas que precisam que o seu projeto ele ande. Existem pessoas que precisam que você desenvolva o seu projeto, porque é por causa do seu projeto que vai trazer vida no projeto daquelas outras pessoas. Compreendeu? Entendeu? Se Martin Luther King não tivesse levantado, uma geração teria morrido. Se o José não tivesse passado pelo processo que ele passou, uma geração teria morrido. Você passou por um processo na sua infância, na sua adolescência, aí agora na sua juventude, você passou por um processo onde te preparou e te amadureceu. Hoje você tem experiências que fazem parte do seu propósito. Talvez há 5 anos atrás você não entendia o porquê, mas hoje, quando você colocar em ação o seu propósito, vai fazer sentido, tá? 2. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Vou ler de novo. Tempo de nascer e tempo de morrer. É tempo de nascer o seu projeto. É tempo de manifestar o seu propósito. É tempo de morrer o quê? Esse sentimento de pequenez. É tempo de morrer essa insegurança. É tempo de morrer essa falta de confiança. É tempo de morrer amizades que não são frutíferas. É tempo de morrer todos os bloqueios emocionais, bloqueios mentais, bloqueios espirituais. Aí você se move, na maioria das vezes, como eu também me movia, por conta de precisar de um recurso. A gente sempre se move assim. Eu quero realizar, eu acredito que eu tenho uma grande capacidade, mas eu preciso de recurso. Eu preciso de recursos. Recurso. E a gente nunca tem um recurso. Você já percebeu? A gente nunca tem um recurso. Nunca tem um recurso. Você tem uma ideia brilhante, mas você nunca tem um recurso. Quem se move pelo recurso nunca vai se mover. Você precisa se mover pelas decisões. Porque são as suas decisões, como já dizia Tony Robbins, diz ainda, né? Não são suas condições, mas suas decisões que definem o resultado da sua vida. Não são suas condições, são suas decisões. E o que mais bloqueia a gente? É as nossas condições. Você precisa matar a condição e você precisa decidir iniciar. Você precisa começar a tirar daqui e trazer para cá. Você vai ouvir eu falando muito isso. Por quê? Porque o grande problema das pessoas não é que elas não têm a capacidade para fazer, elas não têm a iniciativa por conta de coisas que bloqueiam elas, como por exemplo o recurso. Eu preciso de recurso. Sim, não estou dizendo que não precisamos do recurso, todos nós precisamos do recurso. Só que se nós nos movermos pelos recursos, nós nunca vamos realizar nada. Nada, simplesmente nada. Então, usa a ferramenta que já está disponível na sua mão para gerar resultado. Usa a ferramenta que já está disponível na sua mão para gerar resultado. E aí, conforme o resultado vai vindo, você vai agregando mais recursos que vão vindo desses resultados até o ponto de manifestar 100% do seu projeto. Olha lá, tempo de nascer, é tempo de nascer. É tempo de nascer uma pessoa incrível, no sentido do quê? Da sua melhor versão. É tempo de nascer aquilo que já está no seu coração há muito tempo.
Só que não nasce. Por quê? Porque existem N fatores que tá travando você. A grande pergunta nesse momento é: o que está travando você? O João Éder já podia ter feito várias lives, mas a vergonha me travava, a timidez me travava, a dúvida me travava, a dedução me travava, porque eu ficava assim, cara, e se eu falar e não vai fazer, e se não fizer sentido? E se eu abrir uma live e ninguém assistir? E se eu estudar e eu apresentar esse conteúdo e eu passar vergonha? Você entendeu? Então, ele está dizendo aqui, ó, tempo de nascer. Só que para nascer tem que morrer coisas dentro de você. E o que tem te limitado? Elimine tudo aquilo que te limita. Elimine tudo aquilo que te limita. Se você está anotando, escreve aí, tudo aquilo que me limita. Você precisa eliminar. O que você precisa eliminar? Cara, o medo de... Então, isso é legal. Por quê? Esse medo, Jaqueline, ele é comum. Só que aí que tá a questão. Aí que tá a questão. Existem dois tipos de medo. O medo que te trava, que gera responsabilidade, que é o medo onde, antes de eu ligar aqui a live, eu me preparo. E existe um medo que gera pânico, que é aquele medo que trava você ao ponto de te sabotar, de você não conseguir fazer nada. Como é que a gente vence o medo? Medo de responsabilidade é bom ter. Por quê? Vou te explicar. Medo de responsabilidade faz eu não pegar uma moto, colocar 300 por hora e não me matar. Agora, um medo que gera pânico, esse já é ruim. Como é que a gente vence o medo? Agindo. A ação faz a gente vencer o medo. A ação cura o medo. É agindo. Qual o grande problema do medo? O medo está atrelado à aceitação. Porque a gente quer ser aceito. Aceito no sentido, ninguém quer ser rejeitado. E se eu fizer a live e eu for rejeitado? E se eu fizer a live e o fulano e o ciclano falarem mal de mim? Você entendeu? Está atrelado à aceitação. Então quando eu começo a não mais focar na aceitação, mas no respeito, eu começo a executar. Segundo, quando eu elevo a minha confiança, quando eu elevo a minha autoestima, eu não me movo mais pelo medo. Por quê? Porque gera segurança. Quando eu domino, por exemplo, quando eu domino um assunto, eu não tenho medo de falar sobre ele, porque eu domino aquele assunto. Tá percebendo? Então, o que a gente precisa trabalhar é a segurança. É a segurança. É a emoção por trás daquilo que tem nos bloqueado. Só vamos continuar. Tempo de nascer. É tempo de nascer. Só que uma outra coisa que bloqueia a gente e não permite o nascer é querer nascer grande. A gente sempre foca no enorme, a gente sempre foca naquele sobrenatural. Não, que eu não posso abrir porque vai ser pequenininho. Só que aí que está a grande questão. Nada nasce grande, tudo que nasce grande é estranho. Uma criança nasce do ventre, ela nasce pequena. E a gente, por conta desse medo do julgamento, por conta desse medo da aceitação, a gente não se permite começar. E aí que entra aquela questão. Tem um lugar lá que eu sempre falo, tem um trono ali, alguém vai reinar. Eu que muitas das vezes estou mais preparado do que outra pessoa, não dou o primeiro passo. Aí a pessoa que não tem a preparação que eu tenho, tem uma preparação pior do que a minha, se senta no trono e reina. E aí eu falo, por que o cidadão está reinando? Porque quem tinha uma capacidade ainda maior do que aquele cidadão não se moveu. Percebeu? A ação cura o medo. A ação traz o resultado. A ação muda a sua perspectiva. A ação transforma. Só que a forma da interpretação que está nos travando. É a interpretação que trava a gente. Espera aí que eu vou explicar isso daqui. Lembra que eu tenho falado que a mente trabalha com significado? Todo significado gera um estado emocional. Todo estado emocional gera um comportamento. Todo comportamento gera um resultado. Quando eu vou fazer uma coisa, eu gero um significado, esse significado ele
ele vem atrelado com uma emoção. E essa emoção me trava. Por exemplo, lembra que eu falei no início aqui sobre a questão do restaurante? Você está no restaurante chique e você está se sentindo mal porque você olha para o lado e fala assim, eu não pertenço a esse ambiente é muito chique para mim. Gerou uma interpretação. Essa interpretação gerou um significado. Esse significado gerou uma emoção. Essa emoção, ou ela vai aumentar ou reduzir a minha segurança e a minha insegurança. Lembra que eu disse que a pessoa mais segura de um ambiente é a pessoa que domina o ambiente? Você percebeu que não é um jogo externo, é um jogo interno de interpretação? Quando eu dou um significado positivo para mim, altera a minha segurança, altera a minha confiança. Entendeu? Compreendeu? Vou dar um outro exemplo para você, para que fique mais claro. É aquela pessoa que não faz exercício físico porque fala assim, não adianta, eu não tenho tempo, bababá, eu não tenho, não dá, não consigo, não tenho prazer de fazer e sei lá o quê. O dia que essa pessoa ela fica doente, ela vai no médico e o médico fala para ela assim, você precisa fazer exercício físico, porque senão você vai morrer, alterou o significado. Essa pessoa ela arruma tempo. Percebeu a dinâmica, a diferença? Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês aqui. Entendeu? Então, é momento de nascer. Como é que nasce? Como é que a gente faz nascer? É entrando em ação. Outra coisa que é importantíssima. Isso daqui, ó, um dos principais sabotadores, meu e seu e nosso aqui, é o nosso ambiente onde moramos. Porque as pessoas, nossos amigos ao nosso redor, a nossa família, na maioria das vezes desacredita da gente porque conhece a gente. O único lugar que Jesus fez a menor quantidade de milagres foi na onde? Na cidade dele, onde ele morava, onde ele nasceu. Por quê? Porque todo mundo dizia assim, mas esse cara não é o filho do José? Esse cara não é o filho da Maria? Você percebeu? As pessoas elas olham pra gente e falam assim, como assim você nasceu nesse bairro e você tá crescendo? E aí entra aquela questão que eu falei, as pessoas elas desacreditam da gente, por quê? Porque elas olham onde a gente nasceu, ou onde a gente mora. Não tem condições você crescer porque eu não cresci. Você entendeu a lógica? Aí junta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas do mesmo bairro e fala assim, como é que o fulano estudou na mesma escola que eu? Como é que o ciclano fez o mesmo colégio que eu e está despontando? Como é que o ciclano e o beltrano está crescendo e está avançando, sendo que ele estudou e a família dele não tem tanto dinheiro quanto a minha? Você percebeu? A gente cria-se rótulos que geram significados que mexem na nossa parte emocional para reduzir o quê? A nossa confiança. Para reduzir o quê? A nossa autoestima. Autoestima lá embaixo, segurança lá embaixo, a gente se move pela necessidade de aceitação. Porque eu tenho medo do julgamento. E aí a sociedade impõe novamente esse limite para fazer com que você não rompa. Por quê? Porque se você tiver confiança, se você acreditar, se você for a sua melhor versão, você vai ficar o quê? Bloqueado. Tá percebendo? Compreendeu? Porque a gente não desponta, porque a gente não cresce. Todos temos uma capacidade incrível. A grande questão são os limitadores ao nosso redor que sugam o nosso projeto. A questão é os limitadores ao nosso redor que falam assim, não, como é que a fulana e a ciclana tá conseguindo se eu não conseguir? Então, beber um pouquinho de água. A gente precisa estar atento a isso. A gente precisa estar muito atento a isso, mas muito atento. Se você não tivesse nenhum bloqueio, nenhum, o que você faria? Se não tivesse nenhum bloqueio, o que você faria? O que você colocaria em ação hoje? É por isso... Eita, fechou aqui. Por isso que eu disse que é tempo de nascer e tempo de morrer. O que precisa morrer? O que precisa morrer? A insegurança, tá bom. Mas o que está alimentando a minha insegurança? O que está alimentando a minha falta de confiança?
Qual o ambiente que eu estou frequentando? Qual o ambiente que eu estou frequentando? Porque o grande problema é o ambiente. O ambiente ele pode ser tóxico. O ambiente ele pode ser um ambiente que te derruba. Você precisa estar num ambiente que te fortalece. Como assim? Se o ambiente onde eu estou não me proporciona o resultado que eu quero alcançar, eu tenho que começar a entrar num ambiente que me eleva. A gente está num ambiente que eleva a gente. Aonde? Aqui. Nós estamos construindo a nossa comunidade, onde eu falo para você, você pode, você consegue, tira o seu projeto do papel, aí vem uma pessoa no comentário também fala, cara, eu tô tirando meu projeto do papel, aí a gente entrou outro e fala assim, cara, eu também vou tirar meu projeto do papel, e aí um troca ideia com o outro, um confia no outro, um fala a sua vulnerabilidade pro outro, eu sou fraco nisso, eu sou fraco naquilo, entendeu? E a gente tá criando uma comunidade que tá fortalecendo a gente. Outra coisa, por exemplo, eu tenho vários amigos. Tem gente que entra aqui, vê que sou eu falando, sai fora. Por quê? Fala, o John. O que o John vai acrescentar na minha vida? O que o John vai mudar a minha vida? Eu não vou mudar a vida de ninguém. Você tá entendendo? Aqui que tá os limitadores. Só que o que você precisa matar dentro de você? É o quê? É aquela vozinha que fica falando, você é fraca. É aquela vozinha que fica dizendo assim, credo, ele nasceu naquele bairro. E daí? E daí? Natanael, a palavra diz que convidaram ele para ir a Nazaré. E ele falou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Gente, as melhores riquezas estão escondidas em lugares que as pessoas não acreditam. Você percebeu? É justamente isso, entendeu? Agora, o que você precisa eliminar? Você precisa eliminar. E aquilo que eu tenho falado muito, trabalhar em silêncio, trabalhar em silêncio, trabalhar em silêncio, trabalhar em silêncio. Vou te dar um exemplo bem simples, nós estamos em 4 pessoas. Tem gente que não liga pra minha live, não tem problema. Só que, se daqui a pouco tiver, vai lá, um exemplo, tá? 10 mil pessoas aqui. Aquela pessoa que não acreditava em mim, que falava, já tá fazendo aquelas lives bobas lá. Essa mesma pessoa que eu disse ontem, vai bater no meu ombro e vai falar assim, cara, você é incrível. Abre um espaço lá pra me falar alguma coisa. Você tá percebendo? As pessoas, elas não acreditam nelas e elas ficam junto com outras pessoas que criam esse ambiente. E a gente está criando um ambiente aqui para dizer para você, não, basta. Não vamos ser rotulados pelo que as pessoas estão dizendo. Nós não somos o que os outros estão dizendo. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Então nós vamos colocar em prática aquilo que está queimando no nosso coração. E não vai ser a dor, não vai ser a angústia, vai ser o projeto que Ele colocou dentro de nós. Tá? Amém. Que Deus abençoe. Entendeu? Então, primeira coisa, elimina o que te fragiliza. O que te fragiliza? O que te fragiliza? Me fragiliza ficar assistindo um monte de porcaria, me fragiliza ficar ouvindo. Cara, se você não avançar, a droga vai avançar, a prostituição vai avançar, a porcaria vai avançar, um monte de coisa que não presta vai avançar. Por quê? Porque quem deveria estar reinando era você, mas você não está. Você não está e você deveria estar reinando. Então, voltando aqui ao contexto, tempo de nascer, é tempo de nascer o seu projeto, é tempo de nascer o seu projeto. Eu tava conversando com uma menina esse dia e ela falou pra mim assim, cara, minha vontade era fazer um projeto para empoderar mulheres, para que mulheres acreditem nelas. E eu falei, por que você não começa? Porque eu tô insegura. E eu falei, por que você tá insegura? Porque eu tenho medo das pessoas não aceitarem. Eu falei assim, Começa a fazer e faz em silêncio. Começa a fazer e fica em silêncio. Começa a fazer e fica em silêncio. Começa a fazer e fica em silêncio. Porque o trabalho vai te recompensar. Gente, existem princípios. Quais são os princípios? Eu vou plantando, regando, plantando, cuidando e vai crescendo. E vai crescendo. E quando eu crescer, vão parar de falar? Não, vão continuar falando do mesmo jeito. Agora, quem tem que filtrar o que você quer ouvir é você. Tem uma coisa chamada autofeedback. O que é o autofeedback? Ouve isso daqui.
que é o autofeedback? Autofeedback é quando a pessoa fala, eu pego aquilo como feedback e eu mensuro aquilo, eu dou um significado para que não me machuque. Exemplo, a pessoa fala assim, Joel, você é mó burro. Tá, eu pego aquilo ali não como uma ofensa. Eu falo, cara, peraí, deixa eu ver, eu tô ruim nisso daqui, então eu vou melhorar. Por quê? Porque se eu não pegar aquilo ali como uma ofensa, a pessoa tá falando pensando que tá me machucando. Mas na verdade eu tô pegando aquilo ali peneirando para que eu melhore. Vou repetir, a pessoa tá falando para me ofender, a pessoa tá falando para me machucar, a pessoa tá falando para me derrubar, a pessoa tá falando para fazer com que eu fique abatido, a pessoa tá falando para que venha diminuir minha confiança, a pessoa tá falando para que venha diminuir minha autoestima, mas eu tô pegando, tô criando esse feedback, tô criando um autofeedback, eu tô mensurando, tô analisando o que a pessoa tá falando, eu não pego como algo que vai me ferir, mas eu pego e mudo o significado. Vou dar um exemplo verdadeiro, já aconteceu comigo. Uma amiga minha uma vez me viu na faculdade, uns 3 anos atrás, e falou assim, eita John, tá gordão, hein? Tem gente que ouve isso daí e fica magoado. Eu ouvi, olhei e falei, beleza, vou emagrecer. Entendeu? Não porque a pessoa falou, mas porque eu percebi que eu precisava. Não se trata do que os outros estão falando, se trata do projeto para onde você está indo. Se trata do projeto para onde você está indo. 3 tipos de pessoa. Uma você não deve ouvir, tem uma que você não deve ouvir. Deixa falar o que quiser falar. Não dá ouvido, não dá ouvido. Lata vazia faz barulho. Ou você para, você está andando na rua, aí tem um portão, tem um cachorro dentro do portão latindo e você para ficar ouvindo o cachorro latindo. Esse primeiro tipo de pessoa, você tem que deixar latir, você tem que deixar falar. Por quê? Porque vai falar de qualquer jeito. Vai falar de qualquer jeito. As pessoas amam falar. Então deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar. Segundo tipo de pessoa, você tem que ouvir. Apenas ouvir. Mas não dá significado nenhum para essa pessoa. Ah, beleza, obrigado. Obrigado, tá bom. E a terceira pessoa, essa daqui você precisa ouvir e dar atenção. Que são pessoas que já chegaram no resultado que você quer ter e são pessoas que de fato amam você. Só que mesmo amando você, a pessoa vai falar segundo os filtros dela e não segundo os seus. A pessoa vai falar segundo as experiências delas e não segundo as suas experiências. As pessoas vão falar segundo as expectativas delas e não segundo as suas expectativas. Essa frase aqui, ó, anota aí. Eu não me frustrei com você. Eu me frustrei com o que eu criei de expectativa em você. Você não pode se frustrar com as pessoas. Você tem que se frustrar. Por quê? Você está criando expectativas que você não tem controle. Então é muito importante você ter esse controle de ressignificar a informação. Estou dizendo que é fácil? Não. Estou dizendo que é simples? Não. Mas eu estou dizendo que tem possibilidade de alterar? Sim. Então, nós estamos só no 2. Tempo de nascer. É momento de nascer o seu projeto. É momento de nascer aquilo que você sempre quis que nascesse. E é tempo de nascer, ele fala primeiro, é tempo de nascer e tempo de morrer. Para que nasça, precisa morrer algumas coisas dentro de você. Como a insegurança, como a timidez, como a vergonha. Eu vou falar uma coisa pessoal minha, eu tinha vergonha de colocar óculos de sol, porque eu achava que as pessoas iriam dar risada da minha cara. E eu não colocava óculos de sol. Olha aqui, ó, olha que coisa boba. Deixa eu te explicar uma coisa. Aquilo que é bobo pra você é importante pra mim. Aquilo que é bobo, talvez, pra mim, é importante pra você. Não coloca tudo no mesmo saco, não coloca tudo no mesmo, sabe? Não coloca. Porque o que tem que ser importante é pra você, não é pro outro. Se você sempre vive esperando a aprovação, você vai ser uma pessoa que vai viver frustrada. Se você sempre vive procurando por aprovação, você sempre vai ser uma pessoa frustrada. Para com isso. Sabe por quê, gente? As pessoas, elas são desse jeito. Seja bem-vinda, Eliane. As pessoas são desse jeito. Para. Sabe, se você vive... Eu vivia por aprovação.
Aí eu fiz PNL, a minha mentora, eu comecei a fazer lives no Facebook e eu parei de fazer porque eu pensei, e se a minha mentora ver e eu errar? Aí um dia eu cheguei pra ela e falei assim, Flá, eu tô parando de fazer live porque eu tô com vergonha de um dia você assistir. E ela falou, o que tem eu assistir? Porque vai que eu erro e você me corrige. Ela falou, se você errar eu te chamo, depois eu falo, ó, você errou aqui, acerta aqui. Gente, olha isso daqui, para de buscar aprovação, para. Porque a gente cria uma aprovação na nossa mente de pessoas que não estão nem aí pra gente. Tipo assim, eu tava querendo ser aprovado por uma professora minha que ela não assistia as minhas lives. E aí, quando eu na minha dedução, ó, tudo interno, a gente tá falando de interno. Na minha dedução, eu ia parar de fazer o que era um projeto meu, eu cheguei nela e falei assim, eu vou parar porque eu tô com medo do que você vai falar. Ela falou assim, mas eu não assisto, e se eu assistir você errar, eu só vou te corrigir. Você percebeu? Ninguém está pronto. Sabe qual é o grande problema? Colocar uma porcaria na nossa cabeça de perfeição. Você precisa ser perfeito. Desculpa, quem é perfeito? Quem? Meu, eu tava assistindo o Datena, meu pai tava assistindo, eu tava assistindo com ele. Aí o Datena, que é o apresentador de, sei lá, do nada ele fica assim, Eu falei, mano, como é que um apresentador que tem mais de 10 anos tá dando uma notícia e fica Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Aí você vai assistir uma live de um cantor que a música é dele, ele erra a música dele. Eu tô dizendo pra você baixar o seu parâmetro? Não. Seja excelente. Tenha excelência na sua vida, mas não se deixe bloquear por coisas que querem travar você no seu projeto. Não se deixe bloquear. Eu comecei a criar uma técnica para mim. Isso está me paralisando ou isso está me impulsionando? Está me paralisando? Então eu vou deixar de lado. Porque quanto mais você repete uma coisa, mais aquilo fortalece. Anote isso daqui, quanto mais você repete uma coisa, aquilo fortalece. Quanto mais você repete, mais fortalece. Se você não vai pelo medo, você fortaleceu o medo. Chega uma segunda oportunidade, você não vai por causa do medo, você fortaleceu o medo de novo. Chega a terceira oportunidade, o medo está mais forte. Você tem a oportunidade de despontar. E aí você novamente desiste por conta do medo. Você fortaleceu o medo de novo. Não sei se já aconteceu com você. A pessoa, por exemplo, sábado agora a gente vai num... esqueci o nome do negócio. Por exemplo, sábado agora me convidam pra ir num kart, andar de kart. Aí eu falo, eu vou. Chega no horário, eu falo, não vou não, porque eu tô desanimado. Aí chega sábado que vem, no outro sábado, eu falo, John, vamos em tal lugar. Eu falo, vamos galera, sei lá o que. Chega no dia, eu tô desanimado. Eu tô fortalecendo os meus desânimos. O que você está fortalecendo? Gente, é um ciclo. E esse ciclo ele te fortalece. Ou fortalece para parte boa, ou fortalece para parte ruim. Academia. Se você vai na segunda, você vai na terça, você vai na quarta, você vai na quinta. Na semana que vem você vai na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Isso vai fazer com que o seu corpo fique forte. Você vai ter mais disposição, você vai ter mais ânimo, porque você vai ver resultado. Agora, se você vai na primeira semana, na segunda você começa a faltar, você começa a olhar o resultado e você para. Que é outra coisa, para de olhar para o resultado, olha para o processo. Respeita e ame o processo. Respeite e ame o processo. Respeite e ame o processo. Eu estou repetindo isso daqui porque isso daqui é princípio. Princípio não pode ser quebrado. Respeite o processo. Ame o processo, porque o processo te leva ao resultado. O resultado não te leva ao processo.
As pessoas estão invertendo. Elas falam, mas eu não estou tendo resultado. Mas quem diz que você tem que estar focado no resultado? Você precisa estar focado no processo, porque o processo te leva ao resultado. Vamos lá, uma lógica aqui. Eu amo usar a academia como exemplo, porque a academia é muito simples de exemplo. Vamos lá, você definiu que você vai 3 meses na academia e você foi segunda a sexta certinho na academia, certinho, treinou bonitinho, treinou da forma certa. Nos 3 meses você vai ter resultado ou não vai ter? Óbvio que vai ter. Se você definiu que todo santo dia você vai treinar inglês, todo santo dia vai estudar inglês, conversação. Em 1 ano, você vai estar falando inglês melhor ou pior? Óbvio que você vai estar falando melhor. Por quê? Porque eu estou amando o processo. Então mata esse pensamento de perfeccionismo, mata esse pensamento de que eu tenho que ser o topzão. Quem disse? Quem disse que eu tenho que provar algo para alguém? Mas no seu interior enfiaram esse negócio que você tem que estar sempre sendo aprovado. Não! Não! Porque a aprovação está atrelada à aceitação. E a aceitação me coloca na mão das pessoas. E estar nas mãos das pessoas é algo que vai machucar você emocionalmente. Olha isso. Não. Quando eu sei quem eu sou e quando eu sei para onde eu estou indo, pouco importa quem vai me aceitar ou não vai aceitar, porque é o meu projeto. Aí tem gente que vai ouvir isso daqui e vai falar assim, nossa, você é arrogante. Não. Eu já fui muito tempo paralisado para tentar ter a aprovação de pessoas que nunca se importou comigo. Porque no momento que você tiver resultado, quem não se importava com você e quem não se importa com você, vai começar a se importar porque você está tendo resultado. Mas é esse processo que de fato vai mostrar quem está com você e quem não está. Então, ó o 2, tempo de nascer. É tempo de nascer o seu projeto. Só que é tempo de morrer. É tempo de morrer muita coisa. Como, por exemplo, para que você viva a nova vida, você tem que matar a velha vida. Não tem como viver uma nova vida se a velha vida ainda estiver ativa. Exemplo, não tem como eu sair da zona de viver uma vida de produtividade, de crescimento e avanço e viver numa vida de procrastinação. Não tem como eu crescer e viver numa vida de zona de conforto. Não tem como. Olha o que ele está falando, tempo de nascer. É tempo de nascer uma vida de produtividade. É tempo de nascer uma vida de segurança. Só que para nascer a vida de segurança, você tem que abandonar a vida de insegurança. Aí para abandonar a vida de insegurança, você tem que parar de ouvir aquele amigo que te coloca para baixo, você tem que parar de andar com aquelas pessoas que não tem projeto de vida nenhum, que não estão nem aí para nada. Você tá percebendo? É isso. O que você tem alimentado? Aquilo que te fortalece ou aquilo que te enfraquece? É tempo de nascer, mas para nascer precisa morrer. Uma semente para que ela brote, para que ela nasça, para que ela cresça, para que ela dê frutos, ela vire a árvore, primeiro você pega ela, abre um buraco na terra e mata ela. O que é o matar? Você enterra ela. Enterrou ela, vai nascer. Vai nascer. Então é momento de você entender isso daqui. Para que algo nasça na sua vida, você precisa fazer uma autoanálise, mergulhar para dentro, e analisar. Falar, cara, peraí, isso daqui eu preciso matar, isso daqui também, isso daqui também. Eu vou ter que cortar essas amizades. É uma escolha. Ou você escolhe isso, ou sua vida vai viver esse ciclo. E aí entra ano, sai ano, você não vive a verdade que está no seu coração porque você quer agradar pessoas. Só uma paradinha para beber água. Gente, a gente não conseguiu pro versículo 3. E daqui a pouco a live está acabando. Tá fazendo sentido para você? Comenta aí para saber se não tá, se tá. Até minha água acabou. 3. Tempo de matar e tempo de curar. Tem coisa dentro de você que precisa curar, mas tem coisa dentro de você que precisa matar. Tem coisa dentro de você que precisa tempo para curar.
tempo para curar. Agora, tem coisa dentro de você que precisa matar. Obrigado, Eliane. Eu tô lendo rápido. Você precisa matar. Tem coisa que você precisa matar dentro de você. A gente tá trabalhando com aquilo que eu falei ontem. Olhando no espelho, você com você, dizendo assim, cara, isso precisa parar. Isso precisa parar. Tem coisa na sua vida hoje que você precisa dar um basta. Mas não dá um basta para provar para fulano, não é dar um basta para provar para ciclano, porque isso é besteira. Isso é besteira. Isso é besteira. Porque aí você tem que provar para esse ciclano, daqui a pouco vem outro ciclano e você tem que provar para o outro ciclano, aí vem, daqui a pouco você muda de amizade, vem um outro ciclano e você tem que provar para esse outro ciclano. Não! Você tem que provar para você. Para você. Para você e pronto, e acabou. Então, tem coisa que você precisa curar. Você precisa dar tempo para curar. Para curar. Agora, tem coisa que você precisa matar. E matar é exterminar. Acabou. É aquele cidadão que te liga e você fala assim, amigão, não me ligue mais. Não me ligue mais. Acabou. 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 Porque senão você vai viver a mesma vidinha de sempre, essa meba de vida, e vai, vem, e não muda nada. Então, o que você precisa matar? Eu não sei, é você que precisa matar. O que o João Éder precisa matar? Vou te dar um exemplo. O João Éder parou de assistir live, seriado. Por quê? Porque eu estava seriado, em cima de seriado, em cima de seriado, em cima de seriado, e Netflix, eu falei, cara, eu preciso matar isso daqui. Aí eu comecei a dar ouvido para uma pessoa, eu falei, cara, eu preciso me curar, eu preciso sair de perto dessa pessoa e eu preciso dar o tempo para sarar o meu coração, porque senão eu vou ser uma pessoa intoxicada. E aí eu não realizo, e aí a minha parte racional, ela vai arrumar desculpas para que eu me sinta bem. Só que na verdade isso é uma manipulação que eu mesmo estou cometendo comigo. É aquela pessoa que foi demitida 3 vezes de 3 empresas diferentes, por 3 diretores diferentes, e continua colocando a culpa nas pessoas. Já ouviu essa frase aqui? Afundei 3 navios. No 3º eu parei de culpar o mar. Quando você começa a olhar para você e falar, cara, eu tô me dando mal por causa desse cidadão. Eu tô me dando mal por causa de mim. Eu só ando com as pessoas erradas, eu só faço as escolhas erradas. Eu vou começar a olhar como é que eu faço para tomar as decisões certas. Primeiro, eu vou ver quem tá tomando a decisão certa. Ah, o fulano tá. O que o fulano faz? O fulano faz isso. Legal, então também vou mudar a minha postura. Vamos continuando. 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de chorar. É momento de você chorar? Chora. Vulnerabilidade não é fraqueza. Todas as pessoas são vulneráveis. A pessoa mais ignorante da Terra é aquela que acha que é um super-homem. Porque não é. A arrogância vai derrubar os seus castelos. Vulnerabilidade. Tem coisa que eu não sou bom. Exemplo, como aqui mesmo tá falando, dançar. Eu sou péssimo dançando. E eu tenho clareza da minha vulnerabilidade. Tenha clareza da sua vulnerabilidade. Não tenha medo da sua vulnerabilidade. Você é fraco numa área. Você não precisa ser bom em tudo. Você não precisa ser bom em tudo. Aí a pessoa fala assim, mas todo mundo tá falando sobre motivação. Mas todo mundo tá falando sobre agora coach. Todo mundo é quem? Especifica pra mim quem é todo mundo. Especifica pra mim quem é todo mundo. Porque se todo mundo soubesse, todo mundo aplicava. E se todo mundo aplicasse, todo mundo estava bem. E eu não estou vendo um monte de gente bem. Eu estou vendo um monte de gente com a sua motivação lá embaixo. Eu estou vendo um monte de gente com a sua segurança lá embaixo. Eu estou vendo um monte de gente que é sensacional. Mas a porcaria aqui dentro, da mente, da insegurança, está lá embaixo.
E aí eu vejo pessoas que não têm capacidade nenhuma reinando. E eu falo, cara, como é que aquela pessoa que estudou, é incrível, é empresária, é sei lá o que, não consegue ter resultado e o fulaninho consegue? Aí quando você vai estudar, você percebe. Porque não é um processo externo, é um processo interno. A pessoa não acredita em si. Se ela não acredita em si, ela não tem atitude. Se ela não tem atitude, ela não reina. É esse o processo. Agora, quando eu acredito em mim, mesmo que eu não tenha as ferramentas, eu vou para a ação. A ação me dá direção, a direção me ensina, a direção vai ajustando conforme eu vou fazendo. É aquela lógica lá. R rápido, R barato, corrija rápido e acerte rápido. Só que a gente, nós fomos doutrinados a não errar. Não erra. Não erra. Se você errar, você vai pro inferno. Se você errar, é inaceitável. Só que eu gosto de usar esse exemplo. Você nasceu, você não andava, você começou a engatinhar, você depois começou a tatear. Nesse tatear você caiu, depois você começou a dar os primeiros passos. Aí você inventa de andar de bicicleta. Nas primeiras pedaladas você cai. E aí a gente quer que tudo seja 100%. Quem disse? A pessoa que busca o 100% e te cobra um 100%, ela é ignorante. Ela é ignorante. Por quê, gente? Eu não estou falando para você ser uma pessoa... que venha ser uma pessoa relaxada. Eu não estou falando para você ser uma pessoa desleixada. Eu estou falando o seguinte: se colocaram na sua cabeça que você tem que ser 100%, você nunca vai ser 100%. E essa porcaria vai travar você. Essa porcaria vai fazer você não viver o projeto que você sempre quis. Não vai fazer você ser sua melhor versão. A minha melhor versão é o quê? É a de agora. O John de 10 anos atrás dá um couro. O de hoje, se você tivesse a oportunidade de sentar com você mesmo, o de hoje, sentar com aquele de 10 anos atrás, você não evoluiu muito, você não cresceu muito, você não avançou muito. Claro que você avançou, claro que você cresceu, claro que você, sabe? Aí, por que as pessoas querem que você seja o sensacional? Ah, mas você errou ali. E quem disse que eu não tenho o direito de errar? Errar é uma coisa. Guilherme Benchimol, dono ele é o dono e presidente, CEO da XP Investimentos, da Rico. Ele fala o seguinte: se você não está errando, tem alguma coisa errada. Porque tudo que você inova, tudo que você faz de novo, você erra porque você não domina. John, você está me dando legalidade para errar? Não estou dizendo que você tem que viver numa vida de erros. Mas se você errou e alguém está te apontando, a pessoa mais nojenta da vida é aquela que olha pro outro e fala assim: ah, você só erra, você tá errado, você errou. Mas quem não erra, velho? Quem não erra? Jesus, ele fala: atira a primeira pedra. Atira. Só que, gente, tá aqui, ó, voltando. É tempo de chorar? Chora. É tempo de chorar? Chora. É tempo de sorrir? Sorria. Respeite os momentos da sua vida. Respeita. Só não fica paralisado. Uma palavra que não pode fazer parte do seu vocabulário é a paralisação. Eu não sou paralisado. Eu não posso estar paralisado. Eu não posso estar travado. Não posso. Você não pode. Ah, mas você começou e deu errado. Não tem problema. O Thomas Edison lá errou milhares de vezes até ele conseguir fazer o que ele queria fazer. É aquela lógica. Louco quando erra é louco. Louco quando erra e acerta, ele é sábio. Ele é sábio. Nós não estamos nessa terra pela segunda vez já sabendo o que fazer e fazer corretamente. Nós estamos no palco. Nós estamos já vivendo. E viver é isso. Continuando. 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de conter. Tempo de procurar e tempo de desistir.
tempo de procurar e tempo de desistir. Tem coisa que você precisa desistir. É isso que eu estou falando. Para viver uma nova vida, você tem que abandonar a vida velha. Para viver uma vida nova, a velha tem que ir embora. É tempo de você desistir de algumas coisas. Desiste de algumas coisas, sabe? Tempo de procurar e tempo de desistir. E tempo de procurar o seu propósito. Tempo de procurar. Óbvio que tem coisa que a gente... Aqui, ó. Lembra que a gente falou lá no Intera, mês passado? Falamos muito sobre isso. Insensato. Insensato é aquele que sabe o que fazer, mas não faz. Insensato é aquele que sabe fazer o que não, mas não faz. O problema não é aquele que não sabe o que fazer. O problema é aquele que sabe o que fazer, mas não faz. Por deduções, porque a pessoa usa a imaginação para criar uma visão de futuro que machuca a pessoa no presente. Toda vez que a sua imaginação, você usar a sua imaginação para criar uma visão de futuro que te machuca, usa a imaginação para criar uma visão de futuro que te potencializa. É simples. Inverte, só inverte. John, eu não sei o que fazer, enxerga o final. Eu não sei o que fazer, enxerga o final. Como assim? Feche os seus olhos e enxerga o final. Exemplo, eu não sei como é que vai dar a live. Eu fecho os olhos e eu enxergo um monte de gente aqui me assistindo, aplaudindo, agradecendo, falando, cara, foi sensacional. Por quê? Porque isso vai mexer no meu emocional, vai fazer com que eu me sinta seguro e a segurança vai manifestar o quê? De uma forma melhor o meu trabalho. Tá? 7, estamos terminando, hein? Daqui a pouco ele derruba eu aqui. 8. Tempo de amar e tempo de odiar. Nossa, mas tem tempo de odiar? Sim. Tem coisas que você tem que ter raiva. A palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. A ira é uma coisa que traz grandes transformações na sua vida. Vem por mim, vai comigo. A ira, tem coisa que você tem que ficar irado. Eu nunca mais vou passar aquela vergonha. Como? Aí você se prepara, porque você passou vergonha, você ficou irado, você canalizou essa ira para melhorar. Você canalizou essa ira para ficar melhor. O grande problema é que o versículo fala, irai-vos, mas não pequeis. A gente usa a ira para pecar, para errar, para discutir, para brigar, ao invés de usar a ira para canalizar, para crescer. É aquela questão assim, esse microfone está quebrado, eu nunca mais vou ficar com o microfone quebrado. Eu fiquei irado por ter passado vergonha nesse microfone. Então a partir de hoje eu vou me esforçar para nunca mais ter um microfone, não ter um microfone quebrado. Você entendeu? Você pegou a ira e usou ela e canalizou ela para o bem e não para o mal. Percebeu? Aí ele está falando, tempo de amar, mas tem tempo de odiar coisas em você. Como assim? Cara, eu nunca mais vou passar essa vergonha. Gerou ira, gerou um certo meio que ódio. Mas não é um ódio que te machuca, é um ódio que te potencializa. A grande questão é que você fica com raiva de coisas que não deveria e você perde tempo. Lembra que eu falei no início? Tarefa do dia. Elimine o que te fragiliza. Elimina o que te fragiliza. Elimina, velho. Elimina. Tá roubando o seu futuro. Tá roubando o seu sucesso. Tá roubando a melhor versão de você. Então elimina. Foca no que você controla. Ama você. E odeia coisas que te destroem. Não pessoas. Entendeu? Começa a ficar com raiva da procrastinação. Começa a ficar com raiva. Eu não vou procrastinar. Porque o resultado da sua vida está naquilo que você não faz. E o não fazer é o procrastinar. Tá entendendo? A gente está falando isso de uma forma... para que você entenda que não é tão difícil. A grande questão é que a gente não faz. Aí a pessoa fala assim, é mais um cara falando mais do mesmo. A questão não é falar mais do mesmo, é você não mudar nada na sua vida.
A questão não é... Uma vez eu estava em um treinamento e o cara falou assim, eu tô aqui com o microfone na mão e vocês podem estar pensando assim, ele vai falar a mesma coisa que um monte de gente já falou. A questão não é o que eu tô falando, a questão é que sou eu que tô com o microfone. A sua vida não muda, não é por causa do fulano, do ciclano, é porque você não faz. Faça. Continuando, porque o horário vai derrubar a gente. Tempo de luta e tempo de viver em paz. 27 segundos, não vai dar mais. Gente, não chegamos nem na metade da live. Se vocês quiserem, eu abro mais uma live aqui. Vocês querem, não querem? Fala aí. Tem 16, 15 segundos. Sim ou não? Manda aí. Sim ou não, sim ou não, sim ou não. 10, 9, 8. Ninguém falou nada, então não quer. Então, obrigado pela sua atenção. Vai me derrubar. 5, 4, 3. Eu já volto só pra falar com vocês. Vai derrubar.